Olá, estamos aqui para mais um vídeo semanal da Shang, dessa vez um vídeo sobre travessias. A gente vai falar sobre a mochila e aqui são dois aspectos. Então existe uma mochila física, que eu tô aqui com os elementos que eu vou mostrar, e tem também uma mochila interna, que é tudo aquilo que a gente constrói, são as narrativas, as lembranças, enfim, algo que tem muito, e tá muito relacionado ao nosso passado, ao conhecimento que nós temos sobre quem nós somos ou então quem a gente foi em algumas situações da nossa vida, quem a gente se construiu, se constituiu, mas não necessariamente a solução, a elaboração, ela vem desse apego do passado. Muitas vezes ao contrário, a gente consegue elaborar quando a gente em contato com aquilo que é o conhecido, que é aquilo que traz o conhecimento sobre nós, então nós somos capazes de soltar, de elaborar, de viver coisas diferentes, resultados diferentes, que não aquele mesmo num processo de repetição que a gente fica ao longo da nossa vida. Então, um passo muito importante dentro da nossa travessia, seja ela qual for, em qual momento que você estiver dentro dela, é a nossa capacidade de deixar ir, de soltar aquelas verdades absolutas, aquelas crenças, aquelas frases, enfim, tudo aquilo, tipo aquele conhecimento que nós achamos que temos sobre nós, para que a gente possa então acessar algo que é muito mais essência, né, que tá ali escondido, é muito mais inconsciente muitas vezes, né? Então, a gente precisa entender qual é o passo, né, e qual é o tamanho de cada um desses aspectos. Porque sim, conhecer a nossa história, saber o que tem dentro da nossa bagagem é muito importante, mas para que a gente possa elaborar isso. E a gente vai elaborar isso à medida em que, enquanto eu estiver em contato com aquilo, eu reconheço o que faz parte ou não, eu faço um processo de reciclagem e eu, de repente, solto aquilo que precisa ser soltado. Não é tão simples assim, não é do dia pra noite, não é num clique, mas é um processo em que a gente vai cada vez mais sendo afinado com isso. A gente sempre faz essa analogia da bagagem física também, porque é importante, é muito mais concreto talvez, e quando a gente faz uma caminhada, seja ela uma caminhada de um dia, de uma semana, de um mês, uma caminhada de um ano, de uma vida, a gente precisa entender o que é essencial. E essencial, né, a gente precisa pensar que são poucas coisas. Porque se tudo for essencial, isso perde o valor. Então, o que de fato é essencial é reconhecer, então, quais são as necessidades que você tem neste momento. É no presente. Primeira coisa, né, que eu acho que é muito importante quando a gente vai começar a fazer essa mochila, mentalmente, fisicamente, é quando a gente pensa na mochila, é quando a gente pensa, né, de repente nos recursos dessa mochila, que a gente pode pensar, eu gosto muito dessa analogia, né, da capa de chuva pra mochila, da capa de chuva pra gente, porque tudo isso a gente pode trazer como um símbolo, né, a questão da borda, é aquilo que faz, que nos separa entre o eu e o outro. A minha mochila, ela cabe em mim, ela é minha, ela não é a tua, ela não é, enfim, é dos seus pais, ela não é, sei lá, do seu marido, sua esposa, não é dos seus filhos, não é de ninguém, ela é tua. A tua mochila é algo totalmente individual. Por isso, quando você vai comprá-la, né, se você é marinheiro de primeira viagem, não tem uma mochila e quer ir lá ainda comprar e tal, você vai lá numa loja, deixa eu experimentar a mochila. Não adianta comprar mochila cargueira pela internet, a não ser que você já tenha experimentado ela. Você precisa colocar, ela precisa estar harmoniosamente, sabe? Grudada em você, porque ela vai ser a tua casa, ela vai ser o teu espaço, ela vai ser uma extensão de quem você é. Então, ela é única e individual. Aí já começa todo o processo de autoconhecimento, de você entender, então, que mochila é essa? Qual é o tamanho adequado, de acordo com a tua necessidade. Então, sei lá, vou fazer uma viagem em que eu vou usar ela por muito tempo. Não dá pra ser muito pesada. Então, quanto maior for a mochila, mais eu vou colocar tranqueira ali dentro. Então eu preciso comprar uma que seja exatamente do tamanho, nem mais nem menos, do tamanho das minhas necessidades. É a mesma coisa quando a gente vai comprar o calçado, né? Tênis ou bota, independente daquilo que você gosta, né? Porque não tem regra, tem que ser exatamente o teu tamanho. Tipo, algumas pessoas falam, não, tem que ser um número maior, por causa da meia, de não sei o que lá. Eu já caí nessa besteira e me dá bolha, né? Então assim, não pode ser nem muito apertado, nem 1 centímetro a menos, nem 1 centímetro a mais, porque senão o teu pé vai machucar.
Senão você não vai conseguir colocar as coisas necessárias na sua bagagem, ou então vai sobrar espaço e você vai encher com tranqueira ali. Então, saber isso, saber qual que é o teu real tamanho, o teu real espaço na tua própria vida é super importante pro início de tudo. Então, esse aqui é o primeiro elemento. Depois a gente começa a entender, então, o que é que tem aqui? O que é que eu acredito que eu sou? O que enfim, eu tenho como crenças, como verdades absolutas que foram construídas ao longo da minha vida, seja ela porque eu peguei emprestado de alguém, que eu aprendi de acordo com uma experiência que eu tive, ou até elementos de algo que tá tão inconsciente, né, de uma fase não verbal, de uma fase primária que eu nem lembro. E a gente tem análises aí pra gente descobrir o quê. Mas não é só descobrir, a gente precisa entender o que fazer com isso. Então, por isso que é uma questão prática também, de uma repetição para que a gente possa elaborar. Então, tudo aquilo que você tem aí dentro e tudo aquilo que você vai colocar dentro dessa mochila precisa ser pensado, precisa ser investigado, precisa ser digerido, entendido como parte de você. Então, beleza, eu tenho aqui os elementos, a gente vai usar dessa forma. Tem lá, então, eu tenho meu saco de dormir, né? Porque, de repente, eu vou precisar do meu saco de dormir. Se você for fazer um acampamento, não esqueça do térmico, né? Porque senão você pode ter o teu saco de dormir, mas se você não tiver o térmico, você vai passar frio, né? O seu isolante, né? Esse é o nome. Aí tem lá a meia. Então a meia tem que ser uma meia sintética. Ah, mas já me falaram que tem que ser meia de algodão. Tá, se você usar uma meia de algodão, teu pé vai ficar úmido. Se for uma caminhada muito longa, claro, se for uma caminhada de um dia, usa a que você tiver. Mas uma caminhada longa, isso vai deixar o teu pé úmido, vai te dar bolha, né? Então, qual que é a tua necessidade? Para onde você vai? O que você, né, enfim, vai precisar como recurso? Putz, eu vou precisar de bastão de caminhada? Então, quais são os apoios, muitas vezes, né, que a gente tem na nossa vida? E os apoios emocionais, os apoios físicos, né? Para que a gente possa entender também qual é o nosso tamanho, o nosso limite no meio de tudo isso. Outras coisas são importantes. Eu vou precisar de uma lanterna? Tá, lanterna é uma coisa muito legal, né? Quando a gente fala, e a gente pode fazer uma analogia aqui dentro do nosso processo de sombra e luz, né? Porque é uma coisa que a gente só leva, talvez, quando a gente vai entrar numa montanha, numa caverna, né? Coisa nesse sentido. E talvez a gente tenha que entender, eu levei essa daqui mesmo quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Eu ficava em albergue, quando a gente acorda muito cedo, tá tudo escuro, não dá pra acordar ninguém, então coloca aqui a lanterninha e essa de cabeça mesmo, claro, você pode usar essa de mão, né? Mas aí a de cabeça, coloca ela aqui, eu fico sem as minhas mãos para poder mexer ali na minha mochila, para poder usar outros recursos. Então, tipo, tô dando uns exemplos aqui no físico, gente, mas eu quero sempre que vocês façam essa integração para aquilo que é interno. O que a gente vai iluminar dentro da nossa travessia, dentro do nosso percurso, quais são as sombras que a gente vai ter que conviver, né? E às vezes mesmo com a lanterna, e aí, enfim, nessa analogia, né, da sombra e luz, quando eu coloco ali luz em algo que era sombra, aquilo que era luz antes se torna sombra. Então é sempre esse jogo, essa dança. Isso vai acontecer também dentro de você enquanto você estiver caminhando, né? Porque de repente você vai ficar lá diversos quilômetros pensando em uma coisa específica. Você vai pensar até cansar. E aí quando cansar, o que você vai fazer? Você solta, né? Aí talvez exista uma etapa, talvez não todas, não uma única, mas uma etapa dentro do processo de elaboração, né? Já aconteceu isso comigo, eu lembro, né, enfim, de uma caminhada em que eu fiquei 5 quilômetros, eu cronometrei, fiquei 5 quilômetros pensando em uma única pessoa, em uma única relação que eu tinha na minha vida familiar, e aquilo ficou. Até uma hora que eu olhei e falei, chega, que eu tô 5 quilômetros pensando nisso. Aí, soltei. Depois que eu soltei, quando eu voltei, porque a gente volta, né, uma hora, e aí que a gente coloca em prática, né, aquilo que a gente soltou, é o momento em que a gente entende o que de fato ficou e o que de fato foi embora, né? E aí eu percebi que a minha postura diante dessa relação, dessa pessoa, tinha sido transformada, né? É de uma forma automática, não tão automática, mas é de uma forma automática no pós, né? Depois de elaborar, depois de digerir, depois de usar todos os recursos que você tem para isso. E aí você vai levar, né? A gente tá em período de pandemia, seja responsável, leva máscara,
né? Qual o tipo que for melhor pra você, leva, porque você vai precisar, a gente precisa ainda, né, pensar em tudo isso. Uma necessaire que tem ali tudo aquilo que você precisa. E aí, são pequenas coisinhas que a gente também tem que pensar dentro da nossa analogia. Por exemplo, uma coisa que parece muito besta, muito simples, mas que não é, muito profunda, o shampoo. Tá, eu tenho aquele potão de shampoo líquido e tal, eu vou levar ele. Tá, 100 gramas vai se tornar 1 quilo no final do dia. Enfim, transfira. Então, assim, em vez de levar no pote, coloca no potinho menor. Ou então, sei lá, coloca dentro de... tipo, aquilo que não vai fazer volume. Eu gosto muito, eu trouxe até aqui pra mostrar pra vocês, tipo shampoo, condicionador e sabonete em barra, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele é um shampoo saponizado. Então, dá pra usar no cabelo, dá pra usar no meu corpo. E aí, depois eu tenho aqui o condicionador, que também é pequenininho. Você pode cortar do tamanho... Então, sei lá, vai ser 3 dias de caminhada, dá pra cortar na metade isso aqui, eu volto, acabou, né? Não, tipo, não trago nada, né? Não tem embalagem. São pequenas coisas e que a gente também precisa fazer essa analogia com o nosso interno. Onde que essas coisas estão? Quais são os papéis que eu tenho na minha vida? Quais são, né, as máscaras que eu ocupo, que eu me coloco? Então, tudo isso faz parte do processo de montar a mochila. Ah, mas, sei lá, eu não me sinto preparado, eu preciso levar um monte de coisa. Tá, e isso acontece, né? Por isso que a gente colocou até a opção, né, numa enquete que a gente fez no nosso Instagram, né, há 2 semanas atrás, que era uma brincadeira de acerto e erro. Tinham lá 4 elementos que você tinha que escolher qual que estava fora do lugar, que não era essencial para uma caminhada. Entre eles estava livros, né? Tinha lá de capa de chuva, bastão de caminhada, mochila e livros. Porque livro traz muito essa questão do que eu preciso conhecer e alguma coisa que está externa. Porque a gente não se sente capaz de caminhar, talvez sem tantos recursos, sem tanto planejamento. Então precisa existir um pouco de confiança também. Uma confiança em si. Porque se a gente for pensar em todas as possibilidades, né, no e se isso acontecer, mas e se... O e se que não existe, você vai planejar, você vai trazer, você vai ter muitas coisas com você. Essa mochila aqui, ela vai ter que ser daquela gigante, aquela de 70 litros, e ainda vai ser pouco, você vai precisar de coisas penduradas, você vai estar carregado de coisa. E para uma possibilidade, para que você se sinta um pouco mais segura. Então essa segurança também a gente precisa entender o que é, né? Porque você precisa confiar em você, você precisa entender qual que é a tua capacidade de lidar com as situações conforme elas vão acontecendo. Porque mesmo quando a gente se prepara, mesmo quando a gente faz tudo, a vida ela vem, ela faz uma reviravolta, ela muda, e aí de repente você vai ter que se virar nos 30. Teve uma situação dessa que eu escrevi no meu blog pessoal, que não tá no blog da Shang, mas que eu vou deixar o link aqui pra você ver, que foi um relato de uma experiência que eu tive nessa última sexta-feira, em que eu resolvi fazer uma viagem bate-volta pra fazer uma trilha, fiquei 2 semanas planejando, deu ruim, né? Deu errado, mesmo com todo o planejamento. E aí, como que a gente fica no meio disso? Lê lá, eu não vou dar spoiler, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e tá tudo lá no relato. Se você quiser, se tiver interesse, dá uma lida pra entender um pouquinho como que isso pode, né, acontecer com você. Então, as situações, elas vão e vêm, né? As situações, elas não são 100% planejadas. É impossível a gente estar com toda a bagagem que a gente precisa, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui pra você, eu trouxe exatamente a quantidade de roupa que eu levei pra fazer o Caminho de Santiago quando eu fiz, que foram 9 dias de caminhada. Então foi isso aqui, ó. Foram 2 calças, uma blusa só, porque eu gosto de usar blusa de manga comprida, e um top aí, né, enfim, 2 calcinhas, que eu lavava sempre uma, e a mesma coisa com a calça. Então, chegava no hostel, lavava ali a minha calça, e o meu top, deixava ali pra pendurar, pronto. No dia seguinte, estava seco, usava a mesma, se não, tinha outra calça ali pra usar. Então, o quanto que a gente também precisa entender qual é a forma como a gente lida com os recursos que nós já temos, né, porque não é mais. Entenda aquilo que, de repente, você pode utilizar de alguma forma, mas sem ficar bitolado e pensando em todas as possibilidades, em tudo aquilo que pode ou não acontecer, porque você nunca vai saber. A vida ela é fluida, a vida ela vai acontecendo, e a gente precisa então ter esse mínimo de confiança para que você possa ir com aquilo que você tem.
Porque essa sensação de que você precisa estar 100% preparado, você nunca vai estar, você nunca vai se sentir 100% preparado, né? Eu escuto muito isso. Eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais tal coisa, tal, para que eu me sinta preparado. Tá, você já tá. Né? Então, assim, de alguma forma você já tá. E aí eu lembro sempre, né, enfim, de um amigo meu que fez um projeto, que ele rodou de bicicleta aqui de São Paulo até o México, e que na época ele foi, faz muito tempo, ele não se preparou. Eu falei, e aí, né? Você tá se preparando, você tá treinando? Eu falei assim, eu vou me treinar no caminho. Tipo, eu vou ficar 3 anos andando de bicicleta. Nesse momento, eu não preciso andar de bicicleta. Eu vou começar. Se eu achar que tá difícil demais, eu vou mais devagar, eu vou pegando o ritmo, porque eu vou ter 3 anos pra isso. Isso mexeu muito comigo na época, porque é muito uma coisa assim, a gente fica tentando tanto ter controle sobre tudo. Quanto mais controle a gente tem, mais controlado nós estamos diante de tudo isso. Então a gente precisa soltar. A gente precisa vivenciar aquilo que as coisas são, da forma como elas surgem, com uma confiança de que você, mesmo que você não tenha passado ainda por aquela situação, você tem um mínimo de recurso, de ferramentas, de recursos para que você possa então lidar com aquilo da melhor forma que for. Então é um pouco isso, né? A gente não precisa ter uma perfeição, porque a gente vai buscando sempre uma perfeição para que a gente possa dar o primeiro passo. Você não precisa ser um super caminhante, você não precisa fazer horas de academia, ter X peso, ter X, né, enfim, equipamentos para que você dê o primeiro passo, para que você comece nessa jornada, que a gente está usando aqui a analogia de uma travessia física, mas também nessa jornada interna, né? Então, se arrisca um pouquinho, sabe? Tenta, sabe? Se dá o mínimo aí de confiança, e aí no caminho você vê, no caminho você aprende um pouco mais sobre você, no caminho você entende aquilo que precisa ser solto, né? Porque o processo de desconstrução é o que a gente mais faz dentro de uma caminhada, dentro de uma travessia que seja o nosso próprio processo de autoconhecimento. A gente tem que soltar tudo aquilo que a gente acha que a gente sabe para que a gente acesse, então, essa essência que tá ali de repente, sabe, abarrotada, cheia de coisa dentro de um quarto, cheia de caixa, né, ali que nem é nossa. Então, limpa. É isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E aqui já fica também, no fim, um convite. Tá longe ainda, mas a gente já tem aí a nossa data da nossa primeira travessia de retorno, depois de mais de um ano parados. Em outubro, dia 30 de outubro, a gente vai fazer a nossa primeira caminhada de retorno de um dia, que vai ser na Estrada de Santos. É um caminho de 9 quilômetros, que é num nível fácil, /intermediário, porque não tem nenhuma dificuldade em termos de terreno, é só descida. Então quem tem probleminha no joelho só vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, de repente levar o bastão de caminhada para que você possa ter apoio e num ritmo que seja o teu, sem extrapolar o teu limite, usar de repente um tensor para quem precisa, enfim. É entender qual que é a tua debilidade diante disso, então usar as ferramentas, né, na prática total. E aí a gente vai fazer grandes analogias sobre ritos de passagem, sobre de repente ciclos, né? Então esse vai ser o tema dessa primeira travessia que vai acontecer no dia 30 de outubro. Eu não sei como é que vão estar as vagas, né, quando esse vídeo for no ar, mas hoje, segunda-feira, que eu tô gravando esse vídeo, a gente já tem 50% das vagas preenchidas, então, assim, tá acabando muito rápido, porque eu acho que tava todo mundo esperando, né, então, assim, são 10 vagas, 5 já foram, então a gente tem 5 vagas, né, por enquanto, segunda-feira. Hoje, quarta-feira, não sei, então saberemos, você vai saber aí pelas nossas redes. Então, um super beijo, se você gostou, se isso te tocou, se você tem alguma sugestão de tema, escreve aqui nos nossos comentários que eu vou ler tudo com muito carinho, com muito cuidado. Então, beijo e até semana que vem.